Sabe quando parece que você é uma pessoa zicada? Que parece que você tem o dedo podre, tudo que você toca ou numa determinada área aí da sua vida, aquilo que você toca não dá certo? Ou quando você tem uma sensação de que você não é digna daquilo de bom que a vida traz para todos. Ou, resumindo tudo isso, você tem a sensação de que parece que você nasceu com uma etiqueta pregada na sua testa de perdedora, fracassada, loser. Bom, se você se identificou de alguma forma com isso que eu estou te falando agora, provavelmente você é vítima de narcisismo e tem aí na sua vida padrões muito tóxicos de relacionamentos ou de decisões de vida mesmo. Bom, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo e vou te falar também sobre como identificar esses padrões tóxicos e vou dar algumas dicas de como rompê-los, ok? Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e sou especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para trabalhar esses adoecimentos. Ok. Primeira coisa que eu acho que é bem interessante a gente conversar sobre é, afinal de contas, o que é um padrão tóxico? Eu sei que pode parecer óbvio, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre isso. Padrão tóxico é aquilo que você percebe que se repete várias vezes ao longo da sua vida. Por exemplo, algumas pessoas têm padrões tóxicos nas relações afetivas. Eu já atendi pessoas que em terapia me disseram que eu já tive 4 relacionamentos importantes na minha vida e todos tiveram o mesmo padrão de abuso. Eu já tive 3 ex-maridos e todos eram alcoólatras ou tinha algum tipo de vício. Só dando um exemplo assim bem estereotipado que dá para entender visivelmente. Porque aí, quando o número começa a crescer, aí você começa a desconfiar, né? Peraí, eu achava que o problema era o outro, mas então deve ter alguma coisa aqui em mim também, né? Nesse exemplo que eu citei agora há pouco, uma pessoa que todos os relacionamentos, eu me recordo essa pessoa que ela disse que desde a adolescência, ali 16, 17 anos, o primeiro namoradinho, já tinha ali um padrão tóxico e a abusou muito. E todos os outros seguiram o mesmo padrão de abuso, claro que com histórias diferentes, mas sempre ela ali num lugar de sofrimento, de não ser respeitada, de não ser ouvida e etc, né? Porque por vezes existem abusos muito maiores. Então, pegando aí o exemplo da vida afetiva, né? Lá no primeiro relacionamento, a gente vai jogar a culpa no cônjuge. Mas era ele é que fazia isso, aquilo e aquele outro. Aí quando você consegue terminar esse relacionamento e vai para um segundo, e depois vai para um terceiro, e esse número começa a crescer, ou seja, a incidência começa a ficar visível, aí você tem, de uma forma explícita, o padrão tóxico aí na sua vida. Agora,
Veja bem o que eu falei agora há pouco. É o outro? Sim, o outro, quando ele te abusa, ele tem a responsabilidade dele. Mas tem algo em você que te levou a estar nesse tipo de relacionamento, a escolher esse tipo de relacionamento. Aí nessa hora, principalmente durante a sessão de terapia, a pessoa vira e fala assim: não, mas os homens aqui não prestam. Ou se for um homem, o homem talvez vai dizer: não, mas as mulheres é que são umas sem vergonhas, elas é que não prestam. Opa! Vamos sair da generalização. Do mesmo jeito que existem homens que não prestam, existem homens bons. Do mesmo jeito que existem mulheres que, entre aspas, não prestam, existem mulheres boas, tá? E todo um universo aqui de mulheres com características entre esse extremo, né, do 8 ao 80. Fato é que a generalização, ela é uma mentira. Tome cuidado quando ela acontecer aí na sua mente. Bom, então, quando a gente começa a desconfiar de padrões tóxicos na nossa vida, eu vou te afirmar de que se trata isso aqui, na sua mente. Vou descrever isso de duas formas. Uma é que a psicologia formalmente traz o conceito. Trata-se de crenças limitantes que você tem lá no seu inconsciente. O que são crenças limitantes? São definições a respeito de algo. E essas definições, elas ficam ali de uma forma muito enrijecida, funcionando na sua vida, tá lá no inconsciente, você não sabe que tá lá, mas tá funcionando aí na sua vida, tanto que você tem os resultados. Então, a crença limitante, ela vai trazer consequências, geralmente consequências negativas, por isso do nome, crença limitante. Agora, uma outra forma de falar a mesma coisa, e que por vezes eu até prefiro porque fica mais fácil de compreender, quando a gente tem um padrão tóxico, nada mais é do que uma criança interior aqui em nós, uma criança equivocada. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando, né, da vida afetiva. Todos os homens, os X homens que eu já tive na minha vida, parece que eles eram todos iguais. Ok. Então, é importante olhar para uma parte sua, que é a sua criança interior. O que a sua criança estava buscando em cada um desses homens? Provavelmente é a mesma coisa. Como, por exemplo, estou inventando aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Geralmente é algo nesse esquema que eu vou falar aqui. Como nesse exemplo, né, da vida afetiva, talvez essa mulher, ela buscava aquilo que, de alguma forma, ela precisava do pai. E o pai lá na infância não pode dar para ela. E aí talvez esses homens abusadores que passaram pela vida dela, de alguma forma a criança dela entendeu como sendo, cada um como sendo a promessa de um amor que ela tanto queria. Mas o amor do homem, não, o amor do pai, que lá na infância talvez ela não teve. Então, por exemplo, quando esse pai, talvez, ele foi embora, e ela, criança, lá na infância, ela se sentiu abandonada, sem o amor desse pai. Então, quando esse homem
ou esses vários homens ficam na vida dela, ela se sente sendo escolhida, ela se sente tendo o pai de novo, aquele pai que lá atrás na infância ela desejou sim que ele tivesse ficado ou que ele retornasse, principalmente numa fantasia infantil. Então, quando esse homem fica, a criança interior dela comete o equívoco de projetar nesse homem o pai. O pai não ficou, mas o homem está ficando, mesmo que seja para abusar dela. Então, o ganho secundário que a criança interior dela está tendo é maior do que todo o abuso que ela vivencia. Questões desse tipo é o que justifica algumas histórias que a gente escuta. Histórias que, por vezes, quem tá de fora pergunta assim, gente, mas por que essa pessoa ficou nesse relacionamento? Olha o nível de abuso que ela sofreu. Por quê? Porque havia ali ganhos secundários que a criança interior dela equivocadamente achava que estava tendo. Geralmente são situações assim que a gente vai encontrar lá na raiz de padrões tóxicos. E geralmente advindas de uma história do passado de abuso narcisista. Então a pessoa recria aqui na vida atual relações narcisistas. Bom, como mudar isso? Bom, já que eu falei de criança interior antes de falar da mudança, mas já falando da mudança, quero te dizer do meu curso Caminho Dourado. Caminho Dourado é um curso que eu coloquei ali toda a minha experiência e tudo que eu já estudei, inclusive a minha experiência pessoal referente a narcisismo e como se cuidar quando você é vítima de narcisismo. Então, Caminho Dourado é um curso que eu te convido a dar uma olhadinha, o link tá aqui abaixo. E nesse curso eu vou te ensinar sobre narcisismo, para você identificar as relações tóxicas que você tem aí na sua vida. Eu vou te ensinar sobre codependência, para você identificar o seu adoecimento. E eu vou te ensinar a técnica da criança interior para você se curar. Para você aprender a identificar essa criança aí dentro de você e cuidar dela. Para que equívocos assim não aconteçam mais. Bom, então vamos lá. O que fazer? Se for possível, Caminho Dourado para você. Lá tá isso aqui que eu estou te falando e muito mais e de forma muito aprofundada. Com exercícios vivenciais, teoria, muitos exemplos, ok? Mas aqui falando rapidamente para você, eu te diria o seguinte, que padrões tóxicos tem aí dentro de você uma criança interior muito sozinha, muito equivocada. Então você precisa identificar o que a sua criança interior está olhando de forma equivocada ali naquela relação tóxica. Para isso, busque informação sobre autocuidado. No meu canal do YouTube, eu tenho um caminhão de informações sobre como cuidar da criança interior. Reflexões sobre a vida, narcisismo, codependência e muito mais. E busque orientação. Talvez estudar sozinho vai te abrir algumas portas, mas
é muito importante a gente ter validação externa de alguma forma. Então, talvez uma amiga que é mais sábia, talvez uma pessoa lá da igreja que você tenha confiança e saiba que a palavra da pessoa vai te ajudar. Talvez terapia. Sim, faça terapia. Um dos objetivos do processo de terapia é você identificar as suas crenças limitantes e cuidar da sua criança interior, tá? Você merece. Bom, vou finalizando por aqui, espero ter te ajudado. Quero te pedir para você curtir se você gostou desse vídeo, compartilhar e, se você não é inscrito, inscreva-se, será um prazer te ter aqui, ok? Grande beijo e até um próximo momento.